Olá, alunos! Muito bem-vindos à nossa aula de número 5 da disciplina de Instalação e Configuração de Serviços de Redes. Para hoje nós veremos o servidor DHCP. A aula de hoje é bastante simples, ela tem uma duração até mais curta no vídeo, mas durante a semana vocês terão a oportunidade de, no encontro presencial, fazer a instalação desse servidor. Na verdade, serão necessários 2 hosts, né? Vocês estão acostumados a trabalhar no ambiente do VirtualBox. Nós vamos precisar dessa vez de instalar um cliente e também um servidor. Como objetivos, nós esperamos que você consiga compreender o papel deste servidor DHCP dentro da rede local e também vamos aproveitar para relembrar alguns aspectos do endereçamento IP, no qual vocês tiveram a oportunidade de estudar na disciplina de Fundamentos de Redes de Computadores. Muito bem, antes de iniciarmos com o servidor DHCP propriamente dito, gostaria de fazer uma analogia deste serviço com um sistema hoteleiro. Pois bem, temos aqui um hotel. Quando um cliente ele chega para se hospedar no hotel, ele solicita ao responsável da portaria um quarto. Pode ser que quando ele saia do hotel e retorne novamente num outro dia, e ele vai requisitar aquele mesmo quarto, o quarto pode estar ocupado, e ele tem que ficar em outro quarto. Também pode acontecer uma situação de que vários clientes resolvam, aí, no período de férias, se hospedar no hotel. E neste caso, também pode acontecer que um cliente ele volte para se hospedar no hotel e não tenha mais quartos. Quem faz esse controle, novamente, é o porteiro na portaria, que detém as chaves dos quartos, e é ele que controla para quem devem ser distribuídas essas chaves. Então, o cliente que chegar e o hotel ou os quartos estiverem todos lotados, ele tem que aguardar que um deles se desocupe para que ele possa fazer acesso. Bom, vamos com essa ideia aí na cabeça falar um pouquinho agora do servidor DHCP. Vamos ver o que o DHCP tem a ver com essa história do hotel. Muito bem. O protocolo DHCP é o Dynamic Host Configuration Protocol. É um protocolo para configuração dinâmica de hosts. Mais especificamente, o que a gente espera desse protocolo, desse serviço, é que um cliente, dentro de uma rede, ele não precise fazer uma configuração estática, uma configuração manual de endereçamento IP. Ao momento que ele se conecta numa rede de computadores, esses valores de endereçamento lhes são atribuídos automaticamente. Vamos ver aqui na figura. Observamos aqui à esquerda um computador mandando um acesso aí para a rede, né? Nós temos aí outros 4 computadores e um mais específico chamado de servidor DHCP. O objetivo do computador solicitante ou do cliente é enviar uma requisição via broadcast, né? Essa requisição vai para todas as máquinas da rede, e tendo um servidor DHCP instalado, este servidor lhe retorna as informações de IP, máscara, gateway, DNS. Então são informações que o cliente obtém automaticamente pelo fato de estar conectado à rede, sem que ele tenha a necessidade de digitar isso manualmente. Essa é a função do servidor DHCP. Bom, o que acontece então de analogia com relação ao sistema hoteleiro? Bom, se esse cliente ele se conectar na rede e o servidor de DHCP já tiver atribuído todos os valores de IP que ele tem disponíveis, esse cliente vai ter que aguardar porque ele não vai conseguir acesso. Também pode acontecer desse cliente se conectar nesse instante e obter um número IP, desconectar e se conectar no instante seguinte e obter um outro número IP diferente do primeiro. Tá? Então isso acontece o tempo todo no servidor de DHCP. A ideia básica é que eu tenha uma quantidade de IPs limitados no servidor e vários clientes, né, na estimativa de que nem todos acessem ao mesmo tempo.
Se todos acessarem ao mesmo tempo, obviamente não teremos endereço para todos eles na rede. Tá? Então essa é mais ou menos a analogia como nós fizemos lá com o setor hoteleiro. Vamos um pouco mais adiante. Bom, o IP que é atribuído ao cliente, ele pode ser feito de forma simples, bastando o cliente se conectar, ou ele também pode ser atribuído vinculado ao endereço MAC, que é o endereço da placa de rede do cliente. Observe aí na figura. Esse cliente aí à esquerda, ele possui o endereço MAC aí mostrado, 000255 F2A13B. Nesta configuração, o servidor de DHCP tem uma tabela de concessões que irá permitir com que os clientes ali destacados, os endereços MAC desses clientes aí destacados, estejam sempre associados ao mesmo endereço IP. Foi destacado em vermelho aí para esse cliente o endereço IP número 10.0.2.150. Observe também nessa tabela de concessões que a faixa de endereçamento ou range de endereçamento vai de 10.02.100 até 10.02.200, ou seja, este servidor DHCP ele tem 100 endereços para serem distribuídos para os seus clientes. Então vamos ver como é que acontece a requisição. Olha lá. O cliente solicita a concessão de IP, mandando um broadcast para a rede, e o servidor, olhando os valores aí na tabela, vai associar àquele endereço MAC do cliente o IP que consta da tabela número 10.0.2.150. Isso é particularmente útil quando você quer que aquele cliente ou aquela máquina na rede obtenha sempre o mesmo IP e não um IP aleatório, por questões de segurança ou por questões de comodidade na rede. A PIPA, Automatic Private IP Addressing. Bom, não sei se vocês já se depararam com essa situação, mas algumas vezes nós olhamos lá para um IP, mesmo sem ter o servidor DHCP funcionando, e ele atribui um valor lá qualquer, tem um número lá que ele atribui. Essa é uma configuração exclusiva de sistemas operacionais Windows. O APIPA é um recurso que é usado no sistema operacional Windows quando ocorre uma falha no servidor de DHCP, e aí os clientes têm atribuído como IP os valores que vão nessa faixa de 169.254.0.1 até 169.254.255.254. Bom, esses endereços, inclusive, podem ser utilizados para configuração de uma rede pequena. Imagine que então que o servidor de DHCP está com problemas na rede. Como o cliente está configurado para receber automaticamente o endereço IP, o próprio Windows se encarrega de fazer essa distribuição, mesmo sem o servidor ativo. E aí cada cliente da rede recebe um número desses aí nessa faixa e acaba se conectando ou navegando normalmente, acaba havendo uma conexão entre eles na rede. Esse processo é chamado de APIPA. Bom, caros alunos, o servidor de DHCP é um servidor bastante simples. A função dele é bastante simples. Atribuir dinamicamente IPs para clientes que fazem essa solicitação. É preciso configurar o cliente para que ele esteja habilitado para receber IPs dinamicamente, configurar também o servidor, destacando aí a faixa de endereçamento que está disponível para ser oferecida de concessão para os clientes, podendo atribuir isso associado ao endereço MAC, podemos distribuir não somente IPs, distribuir também os DNS, gateway, máscara da rede, enfim, todos os elementos que são associados. Vocês vão ter a oportunidade de trabalhar com isso aí durante a semana. É uma aplicação bastante simples, mas eu peço que vocês deem uma boa olhada no material escrito aí na apostila e também no material que está disponível para a aula presencial, para o encontro presencial da semana. É preciso prestar bastante atenção, porque apesar de simples, são uma série de comandos que vocês vão ter que executar em dois servidores, em dois computadores, Então vocês vão instalar o VirtualBox
e vão ter 2 computadores, um cliente e um servidor desta vez para poder fazer essa configuração. Então peço que vocês fiquem bastante atentos e qualquer dúvida podem me escrever, podem perguntar, estarei aí à disposição. A todos uma boa